Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Quarta. Zosimov era um homem alto e gordo, de cabelo louro e liso, tinha um rosto inchado e pálido, quase incolor, de barba raspada, usava óculos e um grande anel de ouro num dedo túmido de gordura. Tinha em torno de 27 anos. Vestia um largo casaco de verão, bem bonito, e uma calça leve e clara, e todas as roupas dele, de modo geral, eram folgadas, bonitas e novinhas em folha, inclusive sua camisa irreprochável e a corrente maciça de seu relógio. Sua maneira de agir era lenta e como que frouxa, mas, ao mesmo tempo, cheia de desenvoltura intencional, uma presunção, aliás, bem esconsa transparecia a cada minuto. Todos os que o conheciam achavam-no uma pessoa difícil, dizendo, porém, que sabia bem seu negócio. Eu, mano, fui 2 vezes buscar-te. Ele acordou, estás vendo? Exclamou Razumikin. Estou, sim. Como te sentes agora, hein? Zosimov se dirigiu a Raskolnikov, mirando-o com atenção, e logo se sentou no sofá, aos pés dele recostado na medida do possível. Está triste? Prosseguiu Razumikin. Agora trocamos as roupas dele, e ficou quase chorando. Claro. Poderiam trocar as roupas mais tarde, já que ele não queria. O pulso está ótimo. A cabeça ainda dói um pouco, hein? Estou bem, estou totalmente curado. Disse Raskolnikov num tom insistente e irritadiço, soerguendo-se, de supetão, no sofá, de olhos brilhantes e logo recaiu no travesseiro e virou-se para a parede. Zosimov não despregava os olhos dele. Muito bem. Está tudo certo. Pronunciou, indolente. Comeu alguma coisa, contaram-lhe tudo e perguntaram o que o doente poderia comer. Podem servir-lhe tudo. Sopa, chá. Não lhe deem cogumelos nem pepinos, bem entendido, tampouco a carne de vaca, é. Mas chega de lero-lero. Ele trocou olhadelas com Razumikin. Chega de xarope e tudo. Mas, vou ver amanhã. Até poderia ser hoje, pois é. Amanhã à noite, vou levá-lo a passeio. Decidiu Razumikin. Iremos ao jardim de Yusupov e depois daremos um pulinho ao pulé de cristal. Amanhã não iria mexer com ele, de resto, só um pouquinho, pois bem, vamos ver. Que pena, hoje comemoro minha mudança para a casa nova, a 2 passos daqui. Ele bem que poderia vir, nem que ficasse deitado, ali no sofá com a gente. E tu mesmo vens? De chofre, Razumikin se dirigiu a Zosimov. Não te esqueças, já que me prometeste. Talvez vá, só que mais tarde. O que tramaste aí? Nada de especial, chá, vodka, arenque. Haverá também bolo. A nossa gente se reunirá. Quem, exatamente? Na verdade, todos são daqui e quase todos são novos, salvo o meu velho tio, mas ele também está em Petersburgo só desde ontem. Veio a resolver uns negocinhos. Vemo-nos uma vez por lustro. Quem é ele? Vegetou a vida inteira em nosso distrito, como chefe dos Correios, recebe lá uma pensãozinha, tem 65 anos, nem vale a pena falar. Aliás, gosto dele. Porfiri Petrovich também virá, investigador de causas penais por aqui, jurista. Sim, tu o conheces. Ele também é um parente teu. O mais afastado de todos. Por que essa cara sombria? Talvez não o venhas hoje por ter brigado, uma vez, com ele. Estou cuspindo para ele. Melhor assim. Além do mais, uns estudantes, um professor, um servidor público, um músico, um oficial, Zamiotov. Diz-me, por favor, o que tem em comum, tu mesmo ou, por exemplo ele. Zosimov inclinou a cabeça para o lado de Raskolnikov. Com aquele Zamiotov. Eita, resmungões. Teus princípios, dormes nesses princípios como nas molas, nem pudes virar-te por tua vontade. Em minha opinião, se o homem for bom, o princípio é esse, e não quero saber de mais nada. Zamiotov é um sujeito maravilhoso. E cobra propinas. Se ele cobra, eu cuspo nisso. Cobra, pois, e daí? Gritou, de súbito Razumikin, irritado além das medidas. Será que o elogiei por cobrar propinas? Disse que só era bom de sua maneira ali. E mesmo que esquadrinhes todas as laias, encontrarás muita gente boa. Eu cá tenho plena certeza de que pagarão por mim, nesse caso, tão só uma cebolinha assada com todas as minhas tripas, e isso se tu fores junto. É pouco, eu pagarei por ti 2. E eu por ti 1 apenas. Brinca mais. Zamiotov ainda é um garoto, ainda vou puxar-lhe os cabelinhos, porque temos de atraí-lo e não repelir. Não vais corrigir a pessoa, caso a repilas, muito menos um garotão. Um garotão exige o dobro de cautela. Progressistas tolos, não entendem a hipatavina. Não respeitam o homem e a si mesmos ofendem. E se quiseres saber, nós cá temos, talvez, um negócio comum. Queria saber, sim? É o caso do pintor, quer dizer, do cara que trabalha na obra. Vamos tirá-lo dos apuros. De resto, não há mais problema nenhum. Agora o negócio está totalmente claro. É só aumentar a pressão. Mas que pintor é aquele?
Como, será que não te contei? Não? Ah, foi isso, contei-te apenas o comecinho, sobre o assassinato da velha usurária, viúva do servidor, pois um pintor se meteu agora nesse caso. Ouvi falar sobre o assassinato ainda antes de ti, e mesmo ando interessado nesse assunto, em parte, devido a um caso lá, e li nos jornais, contudo. Elisaveta também foi morta. Replicou, de improviso, Nastácia dirigindo-se a Raskolnikov. Ela permanecera no quarto o tempo todo grudada na porta, e ouvira tudo. Lisaveta. Murmurou Raskolnikov com uma voz quase inaudível. Lisaveta, a mascate, será que não conheces? Ela vinha aqui, ao andar de baixo. Ainda te consertou uma camisa. Raskolnikov se voltou para a parede, em cujo papel amarelo e sujo se viam várias florzinhas brancas, escolheu uma flor branca, toda desengonçada com uns tracinhos marrons, e pôs-se a examiná-la, quantas pétalas possuía, como era o recorte das pétalas e quantos tracinhos elas tinham. Sentia que seus braços e pernas ficavam entorpecidos, como que mortos, mas nem tentava mover-se, de olhos cravados naquela flor. E o que se deu com aquele pintor? Zosimov interrompeu a tagarelice de Nastácia com certo desprazer especial. Ela soltou um suspiro e calou-se. Também o alistaram nos assassinos. Prosseguiu, com ardor Razumikin. Há provas contra ele, não há? Que diabo de provas? Aliás, houve mesmo um indício, mas não é um indício sério, eis o que cumpre provar. Foi a mesma coisa, quando eles prenderam e suspeitaram, a princípio, aqueles. Como se chamam? Kukipestriakov. Ah! Como tudo isso é bobo, até olhar do lado de fora dá nojo. Talvez Pestriakov venha visitar-me hoje. A propósito, Rodia, tu já estás a par desse troço, aconteceu antes da tua doença ainda, justamente às vésperas de passares mal na delegacia, quando lá contavam sobre isso, Zosimov olhou para Raskolnikov com curiosidade, este não se movia. Sabes de uma coisa, Razumikin? É só olhar para ti, como andas azafamado. Notou Zosimov. Que nada, mas vamos salvá-lo, de qualquer jeito. Bradou Razumikin, dando um soco na mesa. O que é o mais revoltante? Não é a mentira deles, sempre se pode perdoar a mentira é bom negócio porque leva à verdade. Não, o pior é que estão mentindo e venerando, ainda por cima, sua mentira. Respeito Porfiri, mas... O que foi, por exemplo, que os confundiu, em primeiro lugar? A porta estava trancada e, quando trouxeram o zelador, aberta, quer dizer, foram Kukipestriakov que mataram. Essa é a lógica deles. Não te exaltes, apenas os chamaram para depor, que não se podia. A propósito, tenho encontrado aquele Kuk. Acontece que ele comprava os penhores caducos da velha, hein? É um vigarista. Compra também cambiais. Um cavalheiro de indústria. Que o diabo o leve. Entendes, pois, o que me enraivece? Aquela rotina deles, decrépita, imprestável, rançosa. E aqui, neste único caso pode-se descobrir toda uma direção nova. Só pelos dados psicológicos é que se pode mostrar como se acha a pista certa. A gente, digamos, tem fatos. Mas os fatos em si não são tudo, pelo menos, metade do sucesso depende de saber lidar com esses fatos. E tu mesmo sabes lidar com os fatos. Eu cá não posso ficar calado, quando sinto, como que apalpando, que poderia ajudar, se... Tu conheces o caso a fundo. Espero pela história daquele pintor. Pois é. Então escuta a história. Exatamente no terceiro dia após o assassinato, de manhãzinha, quando eles ainda buliam lá com Kukipestriakov, ainda que estes tivessem comprovado cada passo seu, uma evidência gritante, revelasse, de repente, o fato mais inesperado. Um tal de camponês Dushkin, dono da bodega que fica em frente àquele prédio, vem à delegacia e traz um estojo de joalheiro com brincos de ouro, contando toda uma novela, veio correndo, diz, antes de ontem, à noite, mais ou menos depois das 8. Dia e hora, percebes? Um pintor chamado Nikolai, que já tinha vindo antes, de dia, e trouxe-me esta caixa com brincos de ouro e pedrinhas, querendo penhorar tudo por 2 rublos, e quando lhe perguntei: onde arrumaste? Declarou que a tinha apanhado na calçada. Não o perguntei, então, mais nada. É Dushkin que está falando. E dei-lhe uma notinha, isto é, 1 rublo, porque pensava que, se não penhorasse a mim penhoraria a alguém por ali, não importa para ele com que dinheiro beber. É melhor que essas coisinhas fiquem comigo, o que é do homem, o bicho não o come, e se aparecer alguma coisa ou se correrem lá os boatos, entregarei tudo de vez. É claro que conta uma história para o boi dormir, mente que nem um cavalo, conheço aquele Dushkin. É usurário e receptador de coisas roubadas, e se furtou de Nikolai aquele objeto de 30 rublos, não foi para depois entregá-lo. Apenas ficou com medo. Pois bem, escuta, diabo, o que é das Dushkin em seguida? E esse roceiro, Nikolai Dementiev, conheço-o desde criança, ele é da nossa província e do nosso conselho Zaraisky, por quê? Eu mesmo sou de Ryazan.
Mikolai não é beberrão, mas bebe, e a gente sabe que ele trabalha naquele mesmo prédio, pinta lá com Mitrei, e eles dois são da mesma roça. Recebendo a notinha, trocou-a na hora, tomou logo 2 copinhos, pegou o troco e saiu, e eu não vi Mitrei com ele, daquela feita. E no dia seguinte, a gente soube que tinham matado a Leona Ivanovna e sua irmãzinha Elizaveta Ivanovna com um machado, e a gente as conhecia, e fiquei, pois, eu na dúvida sobre aqueles brincos, por saber que a finada emprestava dinheiro em troca de tais coisinhas. Fui, então, à casa dos pintores e comecei a indagar com cautela, pouco a pouco, perguntando, antes de tudo cadê Mikolai. E disse Mitrei que Mikolai tinha caído na farra, voltou a casa de madrugada, bêbado, ficou mais ou menos 10 minutos e foi embora de novo, e Mitrei nunca mais o viu e teve de terminar o trabalho sozinho. E o trabalho deles é na mesma escadaria das mulheres assassinadas, no 2º andar. Ouvindo tudo isso, não contei nada a ninguém. Dushkin que continua falando, mas fiquei perguntando tudo quanto pudesse sobre o assassinato e voltei para casa na mesma dúvida minha. E esta manhã, às 8 horas. Quer dizer, no 3º dia, entendes? Vejo Mikolai entrar na minha bodega, meio pingado, mas não tão bêbado assim para não entender a conversa. Sentou-se num banco, calado. Além dele, só havia então na bodega um homem estranho, mais um conhecido meu, que dormia no banco e 2 rapazotes nossos. Viste? Pergunto-lhe, Mitrei. Não, diz-me ele não vi. E aqui não vieste? Não vim, diz, há 3 dias. E onde dormiste hoje? Foi em Pesqui. Diz, na casa dos de Colomna. E onde, eu digo, arrumaste aqueles brincos? Achei na calçada. E diz isso como se fosse mentira, sem olhar para mim. E sabes o que aconteceu, naquela mesma noite e naquela mesma hora, no prédio onde trabalhas? Não, responde ele, não sei. E escuta-me, de olhos arregalados, e fica pálido, de repente, que nem o giz. Conto-lhe aquilo e vejo ele pega o chapéu e vai levantar-se. Quis nisso retê-lo, espera, Mikolai digo, tu não vais beber, não? E assinei ao rapazote para que segurasse a porta, e fui saindo de trás do balcão, vixe. Como ele correu de mim, então para a rua, galopando assim, depois sumiu numa viela, e nunca mais nos vimos. Resolvi, pois, minha dúvida, que o pecado, na certa, é dele. Na certa? Disse Zosimov. Espera. Escuta o final. Foram, bem entendido, atrás de Mikolai, a todo o vapor. Detiveram Dushkin e Mitrei, fizeram uma busca, beliscaram também os de Colomna, e trouxeram, de supetão, o próprio Mikolai, antes de ontem. Prenderam-no perto do tal posto, numa pousada. Lá foi ele, tirou suas rus de prata e pediu uma garrafinha em troca. Deram-lhe uma. Poucos minutos depois, uma mulher foi ao curral e viu, através de uma fresta, ele amarrou seu cinto à viga, num galpão vizinho, e fez um laço, depois subiu num cepo e ia pôr o laço no seu pescoço. A mulher desandou a gritar, feito louca, e todo mundo veio correndo, eis o que queres fazer. Levem-me, diz Mikolai, à tal delegacia, que vou confessar tudo. Pois bem trouxeram-no, com devidas honras, à tal delegacia, quer dizer, para cá. Quiseram saber, quem, como, quantos anos. 22. E assim por diante. Pergunta, quando trabalhavam ali com Mitrei, não viram alguém subir a escada, a tal e tal hora? Resposta, é claro que passaram, talvez umas pessoas lá, mas a gente não reparou. E não ouviram, quem sabe algo, um barulho qualquer ou coisa assim. Não ouvimos nada de especial, não? E sabias tu, Mikolai, naquele mesmo dia que a tal viúva e sua irmã tinham sido, a tal dia e hora, assassinadas e roubadas? Não sei nadica de nada. Foi Afanassi Pavlitch quem me contou, 3 dias depois, na bodega. E onde arranjaste os brincos? Achei na calçada. Por que não vieste trabalhar com Mitrei, no dia seguinte? Porque caí na gandaia. E onde foi isso? Em tal e tal lugar. Por que fugiste de Dushkin? Porque a gente levou, então, um susto tremendo. Por quê? Por medo de justiça. Como foi que te assustaste, já que não te sentes culpado de nada? Pois é, Zosimov, acredites ou não, essa pergunta foi feita literalmente dessa maneira, eu tenho certeza, contaram-me direitinho. Como achas, então? Como achas? Não é isso, não, existem as provas. Não falo agora das provas, mas sim da indagação, de como eles entendem a sua essência. Mas que diabo? Apertaram-no, pois, prensavam, e ele confessou, não foi na calçada, disse, que apanhei, mas no apartamento que a gente pintava com Mitrei. De que jeito? Daquele mesmo jeito, ficamos pintando, eu mais Mitrei, o dia todo, até às 8 horas, e estávamos para sair, e Mitrei pegou o pincel e borrou minha cara com tinta, borrou minha fuça com tinta, pois, e foi correndo embora, e eu corri atrás dele. Curo, pois, atrás dele e grito, feito doido, e quando íamos passar da escada para o pátio, topei com o zelador e uns senhores, e quantos eram aqueles senhores, não lembro.
E o zelador me xingou por isso, e o outro zelador também, e a mulher do zelador saiu e também xingou a gente, e um senhor, que entrava no pátio com uma dama também nos xingou, porque caímos, eu mais Mitka, de atravessando, eu peguei Mitka pelos cabelos e derrubei-o, e comecei a surrá-lo, e Mitka também me pegou, deitado, pelos cabelos e começou a surrar-me, porém a gente não fazia isso por maldade, mas assim, com todo o carinho, brincando. E depois Mitka se soltou e correu para a rua, e eu fui atrás, mas não o alcancei e voltei ao apartamento sozinho, porque precisava arrumar umas coisas lá. Comecei a arrumar, esperando por Mitrei, talvez venha. E pisei, então, naquela caixa junto da porta da antessala, atrás da parede, num canto. Vejo alguma coisa embrulhada em papel. Tirei o papel fora. Vejo uns ganchinhos pequenininhos assim, tirei os ganchinhos, e havia brincos dentro da caixa. Atrás das portas. Estava atrás das portas. Atrás das portas. Gritou de chofre, Raskolnikov, fixando em Razumikin um olhar baço e assustado, e ergueu-se devagar, apoiando-se num braço, no seu sofá. Sim, por quê? O que tens? O que foi? Razumikin também se ergueu em seu lugar. Nada. Respondeu Raskolnikov com uma voz quase inaudível recaindo no travesseiro e virando-se de novo para a parede. Todos ficaram calados, por um minuto. Cochilava, talvez, e assustou-se. Supus, afinal, Razumikin, olhando para Zosimov com interrogação, este fez um leve sinal negativo com a cabeça. Vem, continua. Disse Zosimov. O que aconteceu depois? Depois. Assim que ele viu os brincos, esqueceu logo o apartamento Emitka, pegou o chapéu e foi correndo falar com Dushkin, recebendo deste como se sabe, um rublo e mentindo que tinha apanhado a caixa na calçada. Caiu na esbórnia. E quanto ao assassinato, confirma o dito, não sei nadica danada, só no terceiro dia é que ouvi falar nisso. E por que foi que não te apresentaste até agora? Por medo. E por que quis enforcar-se? Por ideia. Mas que ideia? A ideia de que me botarão na justiça. Eis aqui a história toda. Agora como achas, o que eles tiraram disso? Não acho nada, há uma pista, qualquer que seja. É um fato. Será que poderiam soltar esse teu pintor? Mas eles o têm agora como assassino confesso. Não sobrou mais nenhuma dúvida. Deixa de falar, calma. E os brincos, hein? Concorda tu mesmo que passando os brincos, naquele mesmo dia e hora, do baú da velha direto para as mãos de Nikolai, devem ter passado de alguma forma, concorda? É muita coisa, nesse caso. Como passaram? Como passaram? Exclamou Razumikin. Será que tu, médico, tu que deves, antes de tudo, estudar a pessoa e tens o ensejo de explorar a natureza humana melhor do que qualquer outro, será que não o percebes, a julgar por todos os dados, que natureza possui aquele Nikolai, será que não vês, desde logo, que tudo quanto ele depus é a santíssima verdade? Foi justamente daquele modo que os brincos passaram para as mãos dele. Pisou em cima da caixa e encontrou-os. Santíssima verdade. Porém ele mesmo confessou ter mentido da primeira vez. Escuta-me, presta atenção, e o zelador, e Kok, e Pestriakov, e o outro zelador, e a mulher do primeiro zelador, e a burguesa que estava, naquele momento, na guarita com ela, e o servidor de sétima classe Kryukov que desceu, naquele exato instante, da carruagem e entrava no pátio de braços dados com uma dama, todos eles, quer dizer, 8 ou 10 testemunhas dizem de modo unânime, que Nikolai tinha derrubado Dmitri no chão, estava em cima dele e batia nele, enquanto este o agadanhou pelos cabelos e também lhe batia. Estão deitados de atravessando, obstruindo a passagem, todo mundo os xinga de todos os lados, e eles, como dois meninos. A expressão literal das testemunhas, estão um em cima do outro, guinchando, lutando e gargalhando, sim, gargalhando a porfia, com as caras mais hilárias, e depois correm para a rua, um atrás do outro. Ouviste? Agora nota bem, os corpos, ali no apartamento, ainda estão quentes, ouves, quentes. Assim os encontrarão. Se eles assassinaram as mulheres, ou então se foi Nikolai Zuzinho, arrombando os baús para roubar ou apenas participando, de alguma maneira, do roubo, deixa fazer-te uma só pergunta, combina semelhante estado de espírito, isto é, aqueles guinchos, gargalhadas e briga pueril sob o portão, com os machados, o sangue, a criminosa astúcia, a cautela, o roubo, acabaram de matar, uns 5 ou 10 minutos antes. É que os corpos ainda estavam quentes, e, de improviso, largando os corpos e o apartamento aberto, sabendo que umas pessoas sobem ali, e deixando a presa toda arrastam-se pelo chão, como dois meninos, dão gargalhadas, atraem a atenção universal, e 10 testemunhas unânimes comprovam isso. Sem dúvida, é estranho. Não é possível, bem entendido, porém.
Não há, mano, nenhum porém, se os brincos, que no mesmo dia e hora ficaram nas mãos de Nikolai, constituem, de fato, uma importante contraprova, a qual, no entanto, é diretamente elucidada pelos depoimentos dele, ou seja, é uma contraprova ainda discutível, então precisamos levar em conta os fatos absolvedores também, tanto mais que são fatos incontestáveis. E como achas, conforme o caráter de nossa jurisprudência, que eles aceitarão ou serão capazes de aceitar, como incontestável, um fato desses, baseado unicamente na impossibilidade psicológica, apenas no estado de espírito, que destrói todos os fatos acusadores e materiais, sejam estes quais forem. Não o aceitarão de modo algum, porque encontraram a caixa e o homem queria enforcar-se, o que não poderia acontecer, se ele não se sentisse culpado. Eis a questão capital, eis porque estou em brasa. Entende? Vejo bem que estás em brasa. Espera, esqueci-me de perguntar, o que é prova que a caixa com brincos provinha realmente do baú da velha? Foi provado. Respondeu Razumikin, sombrio e como que a contragosto. Cook reconheceu o objeto e o dono dele, e o dono provou positivamente que os brincos eram seus. É ruim. Agora outra coisa, será que alguém viu Nikolai no momento em que Cook e Pestriakov foram subindo, e seria possível provar isso de alguma maneira? Ninguém o viu, eis o problema. Respondeu Razumikin com irritação. Isso aí é ruim, nem Cook nem Pestriakov repararam nele quando subiam a escada, embora o testemunho deles não valha muito agora. Vimos, disseram, um apartamento aberto em que alguém estava, talvez, trabalhando, mas não prestamos atenção de passagem e não lembramos, seguramente, se havia ou não, naquele momento, operários lá dentro. Então a única justificativa é que batiam um no outro e gargalhavam. Suponhamos que seja uma prova séria, mas... Vejamos agora. Como tu mesmo explicas todo aquele fato? Como explicas o achamento dos brincos, desde que ele os achou mesmo daquele jeito que alega? Como explico? Não há nada a explicar, está tudo claro. Pelo menos, o rumo que deve tomar a investigação está claro e comprovado, e foi justamente a caixa que o comprovou. Foi o verdadeiro assassino quem deixou os brincos caírem. O assassino estava trancado no apartamento da velha enquanto Cook e Pestriakov batiam a porta. Cook vacilou e foi para baixo, então o assassino saiu e também correu pela escada, já que não tinha nenhum outro recurso. Escondeu-se, descendo, de Cook, Pestriakov e do zelador no apartamento vazio, naquele exato momento em que Dmitri e Nikolai saíram de lá, ficou atrás da porta, ao passo que o zelador e outros dois subiam a escada, esperou até os passos cessarem de ressoar e desceu com toda a tranquilidade, exatamente naquele momento em que Dmitri e Nikolai correram para a rua e todo mundo foi embora, e não restou alma viva perto do portão. Talvez o tivessem visto, mas não repararam nele, muita gente passa por lá. E quando o assassino estava atrás da porta, a caixa caiu do seu bolso, mas ele não percebeu que a tinha deixado cair, porque pensava em outras coisas. É a caixa que comprova claramente que ele ficou naquele lugar. Assim é o truque todo. Astuto? Não, mano, é astuto mesmo. É mais astuto que tudo. Mas por quê? Por quê? Porque tudo se encaixou bem demais, e ficou entrelaçado, como no teatro. Ia bradar Razumikin, mas nesse momento a porta se abriu, e uma pessoa, que ninguém dos presentes conhecia, entrou no quarto. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.